Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então às nossas videoaulas das disciplinas ligadas à climatologia, agrometeorologia, climatologia, agroclimatologia e também a disciplina de climatologia da zootecnia, nós vamos dar sequência agora à nossa antepenúltima aula, Sistemas de Observações e Informações Agrometeorológicas. Depois dessa videoaula, temos aí material de evapotranspiração e, para terminar a disciplina, esse conjunto de videoaulas dessas disciplinas, nós vamos ter aí balanço hídrico e climatológico, ou apenas balanço hídrico. Então, com isso a gente fecha o conteúdo completo da nossa disciplina. Tudo isso que nós vimos até agora, nessas disciplinas ligadas à climatologia, elas culminam, na realidade, em boa parte nessa videoaula de sistemas de observações e de informações agrometeorológicas. Por quê? Porque sem a instrumentação, nós não temos como, vamos dizer, inferir sobre temperatura, sobre umidade, sobre chuva, sobre radiação, sobre vento, sobre pressão atmosférica, porque essas variáveis são medidas em postos meteorológicos ou, às vezes, com instrumentação meteorológica, micrometeorológica. E tudo que nós temos hoje de previsão do tempo e de estudos climáticos no Brasil e no mundo são graças a esses postos meteorológicos, que no passado eram analógicos, eram instrumentos de leitura direta, e hoje a grande maioria desses equipamentos são automáticos, dispensando inclusive a presença do ser humano ao seu entorno. Então, vários postos meteorológicos no Brasil, por exemplo, foram instalados em locais remotos, que não tem contato humano e que ali não depende de todos os dias, como num posto meteorológico convencional ou de leitura direta, acaba tendo que ter a necessidade de alguém ali presente. Então, nesse conjunto de videoaulas ligadas ao sistema de observações e de informações agrometeorológicas, por que eu falo conjunto? Porque para os alunos que também estão acompanhando no Moodle esse conjunto de videoaulas, lá no Moodle também eu vou disponibilizar um vídeo da empresa Climatempo, que vai mostrar para nós sobre tipos de estações meteorológicas, e o outro também do Instituto Federal de Santa Catarina, que também vai falar sobre estações meteorológicas, como se fosse um tour virtual. Se nós estivéssemos em atividade presencial, e talvez no futuro quem esteja ouvindo essa videoaula vai ter essa atividade presencial, nós teríamos uma visita técnica a um posto meteorológico, okay? Que basicamente é o que nós temos hoje no campus Dois Vizinhos, né? Um posto meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia. Contudo, durante agora esse período de isolamento social, para quem está agora, 2021, abril de 2021, assistindo essa videoaula, certamente nós não temos aula prática, né? As nossas atividades estão online na sua totalidade. Então, por isso faz-se necessário que nós tenhamos esse complemento de 2 vídeos aí que faça esse tour virtual num posto meteorológico, como se você, aluno, estivesse visitando ao vivo um posto e conhecendo os seus instrumentos de medição. Mas, antes de nós fazermos o tour virtual, é importante nós fazermos uma incursão na teoria, sobre de onde surgiram, como eles funcionam e quais são os tipos gerais. É o que nós vamos ver na sequência dessa videoaula. Então vamos falar um pouco sobre os sistemas de observações, sobre o sistema de observações. Então, o que é isso? Nós temos um sistema global que faz diagnóstico e prognóstico. Você sabe qual é a diferença entre diagnóstico e prognóstico? Diagnóstico, então, é a constatação de algo,
Então, por exemplo, quando a gente vai no médico, e o médico faz um diagnóstico de uma doença, ele está ali com base em exames, tanto exame de sangue, quanto outros tipos de exame, dependendo do órgão, do sistema que nós estamos trabalhando no nosso organismo. Com base nessas evidências, ele vai nos dar um diagnóstico, né, de doença, por exemplo. Então, o diagnóstico ele é a constatação de um fato atual, do agora, ok? O prognóstico ele é como se fosse um diagnóstico só que do futuro, ou seja, nós temos uma previsão do que vai acontecer, né? Por isso que nós falamos em prognóstico. Então, esse diagnóstico e o prognóstico, então, tanto a constatação atual quanto a previsão do futuro, o diagnóstico do que vai acontecer no futuro, permite o monitoramento da origem e desenvolvimento dos fenômenos. Então, só para nós termos uma ideia de como isso é importante. Hoje em dia, nós temos condições com 5 dias de antecedência, isso graças ao avanço da meteorologia, nós conseguimos ter o prognóstico de uma entrada de uma massa de ar polar na nossa região. Nós temos a previsão hoje de 5 dias de antecedência de uma frente fria chegando numa dada região. Com menos tempo, a gente consegue, por exemplo, ter alguns prognósticos de alguma previsão, por exemplo, de grandes eventos catastróficos, como, por exemplo, tornados, furacões. Com algum tempo de antecedência, nós conseguimos passar essa informação para a Defesa Civil. Também, por exemplo, eventos como El Niño e Laninha, que nós vimos lá no início desse semestre, nós vamos verificar que são eventos que nós conseguimos ter uma previsão com bastante antecedência desses dois eventos aí que tem uma certa oscilação no Pacífico Sul, né, e que reflete na climatologia mundial. Então, por isso que é importante não só ter esses instrumentos, mas terem profissionais, modelos matemáticos e, claro, profissionais que conheçam tudo isso, para que possam fazer esse monitoramento do desenvolvimento dos fenômenos ou da origem dos mesmos, permitindo, inclusive, questões ligadas à segurança civil, à defesa civil, à previsão de perdas na agricultura, né? E também outros eventos que possam atrapalhar ou afetar as atividades humanas. Também, essas observações meteorológicas, elas têm que ser realizadas nas horas indicadas em menor tempo possível. Como é um sistema global, nós temos que nos preocupar de que a mesma medição que nós estamos fazendo na estação meteorológica de Dois Vizinhos seja a mesma realizada em Xangai, por exemplo, seja realizada em Tóquio, no Japão, né? E assim fazer essas leituras lá em Washington, nos Estados Unidos, né? De maneira que a gente possa cruzar, porque não adianta nada aqui no nosso horário universal, né? Nossa UTC aqui medir às 9 e no outro medir às 10, no outro medir às 15, né? Sem nenhuma correspondência, aleatoriamente. Isso é complicado. Então nós temos que ter essa padronização universal das horas, né? E no menor tempo possível. Ou seja, antigamente as estações meteorológicas nós medíamos 4, 5 vezes por dia. Hoje com as estações automáticas nós medimos de minuto a minuto, no mínimo de hora em hora, né? Mas elas fazem 15 em 15 minutos as medições e fazem uma média. Okay? E, para efeito de comparação, nós precisamos ter essas medidas sistemáticas, ininterruptas e padronizadas, então tem que se ter muita atenção. Mesmo quando é a estação automática, nós temos que fazer calibração dos equipamentos, limpeza, para que elas continuem medindo com o máximo de eficiência, o máximo de certeza, precisão possível. Tá certo? Ok. E aí, antes de nós entrarmos nas estações terrestres, nós temos as famosas imagens de satélite.
Ou seja, aquelas imagens que a gente que são retiradas, são fotos, né, batidas de um satélite que está em torno na órbita terrestre e é interpretado aqui pelas equipes da meteorologia, meteorologistas, né, os centros de previsão do tempo, centros de controle aí do clima, para conseguir fazer esse diagnóstico e prognóstico. Um deles, nós temos aqui então os satélites geoestacionários e órbita polar. Então, por exemplo, nós temos aqui, né, o GOES, tanto o leste quanto o oeste, o INSAT, enfim, são satélites internacionais em que os governos possuem cotas, assim, como se fossem assinaturas de uso. Né? Eles têm uma certa concessão de uso para que esses satélites eles possam ser mirados para uma dada região e conseguirem ali fazer então as medições, né? As imagens de satélite ou as filmagens. Né? Então, o que esse satélite faz? Eles observam as camadas de nuvens, as distribuições verticais de temperatura, de umidade, analisa a superfície, o mar e a terra e as regiões cobertas de gelo. Aqui, uma das coisas mais importantes é eles fazerem também, pessoal, as distribuições verticais de pressão atmosférica. Tá? Que com a pressão, como ela é um elemento muito importante para a previsão do tempo, que aí a gente consegue analisar para onde os ventos estão indo, para onde as massas de ar estão se deslocando, de acordo com a diferença de pressão, como nós já vimos também na aula de pressão atmosférica. E aí, a cada 30 minutos, eles produzem imagens de toda a atmosfera terrestre, seja na faixa visível de dia, quanto no infravermelho à noite. Então, são imagens 24 horas aí produzidas, né? E essas imagens elas são processadas e o que gera essas informações de temperatura, radiação solar, precipitação, movimentação de massas de ar, entre outras. Essa é uma imagem satélite, por exemplo. Olha que interessante. Isso daqui, ó, do GOES, né? Então, ele às 22h30, então veja que é uma imagem noturna, né? E ele consegue fazer daqui no espectro do infravermelho. Com isso ele consegue ver as nuvens, né? Verificar toda essa movimentação. Como é de 30 em 30 minutos, ele vai vendo o deslocamento dessas massas de ar aqui, né? Da distribuição dessas grandes massas de ar que nós estamos vendo aqui na imagem. O que o meteorologista faz? Tem um profissional, ou profissionais especializados em fazer essas cartas meteorológicas aqui que nós estamos vendo na imagem, né? E eles conseguem interpretar. Então veja, esses números aqui, tudo são as pressões atmosféricas, né? Numa dada altitude, né? E num dado horário. Então, com isso, eles conseguem fazer aqui, verificar, ó, esse daqui, por exemplo, que está bem aqui ao sul do Rio Grande do Sul, olha só, é uma frente fria. Eles têm essas evidências, né? Aqui, por exemplo, uma região de cavado, né? Então, o que é cavado? É onde está acontecendo uma instabilidade. Então, aqui, ó, está ocorrendo chuva aqui no norte do estado, noroeste do estado de São Paulo e próximo aqui do sudoeste de Minas Gerais, né? E assim vai, né? Várias formações, uma frente quente aqui embaixo, né? As regiões de alta e baixa pressão. Então, com isso, com base nessa carta aqui, aí a gente recebe essas informações, obviamente, muito mastigadas, né? Muito já filtradas por um português que todo mundo entende, para saber se vai chover ou não, se vai estar quente ou se vai estar frio. Okay? Então, a atmosfera ela é muito dinâmica e tem que ter profissionais que conseguem ler essa dinâmica toda, né? E conseguir traduzir isso em informações. Bom, e aí nós temos o Serviço de Vigilância Meteorológica Mundial. Ou seja, realmente é um sistema global
de informações que tem como objetivo manter o intercâmbio de informações meteorológicas entre os países e dar um estímulo ao desenvolvimento da previsão do tempo. Então, não somente nós temos um estudo climático. Então, por exemplo, quando a gente fala de mudanças climáticas, existe uma grande rede de intercomunicação dessas informações meteorológicas, de tal maneira que, ano após ano, esses dados são atualizados e numa longa série temporal consegue-se estabelecer se há ou não variabilidade climática, né? Ou analisar essa variação climática. Então, esse intercâmbio visa o estudo e o desenvolvimento da previsão do tempo. Por exemplo, aqui não tem como o Brasil ficar cercado somente das informações das estações meteorológicas do Brasil. Ele tem que ter uma comunicação com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai e vice-versa os demais países. Porque as massas de ar, quando, por exemplo, entra uma massa de ar lá no Uruguai, o Brasil já tem que ter noção de que está entrando uma massa de ar fria polar, por exemplo, no Uruguai, porque isso vai ocasionar em chuva muito em breve ao atravessar o país, que inclusive tem proporções muito reduzidas em relação ao país, né? O Uruguai ele tem a extensão um pouco menor ainda do que o próprio Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, uma massa de ar que se desloca no Uruguai rapidamente chega no Rio Grande do Sul. E a gente tem que ter essa informação. Algumas vêm lá da costa do Chile, por exemplo. Nós temos que ter essa interligação de informações de maneira que a gente consiga fazer a previsão do tempo com precisão e rapidez. Bom, como é que funciona essa vigilância meteorológica mundial? Graças a uma rede de telecomunicação, ou seja, um circuito que interliga os seguintes centros, os troncos, né, meteorológicos mundiais: Washington, Moscou e Melbourne, na Austrália. Esses três são os que reúnem todas as informações do mundo, né? Então, certamente, muito provavelmente Washington reúne as informações das Américas, né? Do Norte, Central e do Sul. Moscou deve pegar toda a região da Ásia e da Europa, né? Assim como Melbourne deve pegar toda a região ali da África e também do próprio continente da Austrália. Tem uma certa subdivisão para que isso tenha ou seja, que hajam centros focados. Não tem como uma localidade ser responsável pelo globo terrestre inteiro. Bom, vamos falar um pouco das estações meteorológicas, então, que existem, né? Nós temos aí a primeira delas, que é a estação sinótica. Ela o nome ele é meio esquisito, mas o que vocês precisam saber é que a estação sinótica ela faz previsão do tempo. É uma estação vocacionada para realizar previsão do tempo. Então ela vai fazer as seguintes medidas: vento, temperatura, umidade, chuva, pressão, nuvens e geadas. Normalmente é uma estação automática associada com alguma estação convencional. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os tipos, né? E quando é convencional, ela tem as seguintes medidas: às 9 horas, às 15 horas e às 21 horas. Sempre nesse mesmo padrão. Por que esses horários? Porque no mundo inteiro é feito essa medida. Tá, ok? Nós temos as estações climatológicas, como é o caso de Dois Vizinhos. Dois Vizinhos, nós não medimos nuvens e nem fazemos registros de geadas, né? Mas o restante se faz, né? Que é direção e velocidade do vento, temperatura do ar, umidade, chuva, pressão. Então tira-se. A evapotranspiração também não é feito, nem o orvalho, nem evaporação, porque precisa de instrumentos apropriados. Radiação solar é feita, ok? Então, no mínimo, o que acontece? Esses dados são acumulados para que se estude o clima da região. Então, hoje, Dois Vizinhos, nós temos aí, ela foi criada em 2007, então nós já estamos aí com aproximadamente 14 anos de dados, né? Então, exatamente. Então nós estamos aí com de 14 indo para 15 anos já de dados.
Quando a estação meteorológica dos vizinhos completarem 30 anos de idade, já podemos fazer inferência de clima, né? Hoje nós só falamos em tendência de série temporal, que é um pouco mais de 10 anos aí. Mesma coisa. No caso dos vizinhos, como a estação a gente chama de estação meteorológica, mas ela é uma estação climatológica, ela é uma estação automática, então ela mede de hora em hora. Mas se fosse convencional, também nos mesmos horários. E a estação agrometeorológica? Normalmente as estações agrometeorológicas elas são portáteis, ok? Elas são igual essa daqui, ó. Instala-se num tripé e coloca-se no meio, por exemplo, de uma lavoura. E ali temos informações exatas para as culturas. Veja também que diferente dessa outra estação, não vimos aqui, mas é igual essa daqui, ó. Diferente dessa estação que ela tem uma altitude, uma altura, né? Aqui não, ou seja, aqui é medida a velocidade do vento em torno de 10 metros de altura. Aqui nós temos a estação que ela mede em 2 metros de altura, normalmente as variáveis de radiação, temperatura, umidade, 1,5 m a 2 metros. Então, é um padrão internacional também. E aí, com isso, eu consigo fazer um estudo da influência do tempo sobre as culturas, verificar a questão de crescimento e desenvolvimento e a interface aí com as questões ligadas ao clima e ao tempo e influência nas plantas. E também nos animais, ok? Então aí vai medir as mesmas medidas da estação climatológica, só que com ênfase nessas aqui que tem ligação direta com planta geada, evapotranspiração, ou a formação de orvalho, evaporação, né? Tem equipamentos apropriados para isso. Bom, e aí vamos falar dos sistemas de observações, né? Então, as informações agrometeorológicas, o grande objetivo é operacionalizar técnicas envolvidas em pesquisa em agrometeorologia, ou seja, gerar informações que auxiliem no planejamento de atividades agrícolas e tomada de decisões. Nós já falamos um pouco sobre isso no passado, né? Então, com isso, eu consigo fazer o cruzamento de dados meteorológicos com dados biológicos, e além da previsão do tempo, né? Por isso que o produtor rural sempre está de olho na previsão do tempo, para verificar as condições de tempos, de chuva, de temperatura, de umidade, dos ventos, porque tudo isso afeta sobremaneira aí as culturas agrícolas, né? Desse sistema de observações depende também o que tanto nós conhecemos aí, que é a construção dos chamados zoneamentos agrícolas de risco climático. É graças a essas informações dessa imensa rede de sistemas de observações meteorológicas e agrometeorológicas como um todo que nós conseguimos ter essa rede, ok? E olha aí, gente, o Brasil é um país muito grande apresentando vários tipos de clima, né? Então a gente pega aqui a região do sul, né? A quantidade de chuva que nós temos praticamente o ano todo, por isso que aqui nós não temos tanta, vamos dizer assim, nós temos, não temos nenhum mês seco na realidade, né? Agora, ao contraste com São Paulo, que tem períodos secos, né? Ao inverno, aqui a linha vermelha, né? Temperatura média aqui em Santa Maria, e olha o quanto que chega a mínima, né? Nessa região. Olha aqui, ó, norte do estado de São Paulo, região quente, né? Normalmente aí as máximas, as temperaturas médias na realidade, pega aí em torno de 25 graus, né? E não passa aqui de 20 graus a temperatura mínima, né? Média, vamos dizer assim. Olha aí, ó, na região nordeste é interessante que o inverno é chuvoso. Então, a temperatura deles lá mínima não ultrapassa 20 graus, né? Então, o frio da região das pessoas lá, né? Do pessoal da região nordeste é normalmente por causa da chuva, que dá essa baixa na temperatura. Olha aí, ó, vai ficando olha só a seca nessa região aqui do Maranhão. Olha aí, ó, Quixeramobim, né, no Ceará. Olha a temperatura praticamente constante.
Vamos para Manaus, que é uma região muito úmida, nenhum mês sem chuva, mas pequenas estações secas. Né? E assim vai, gente. Então, o Brasil é um país com proporção continental. Né? Então, com isso, nós temos aqui para cada região nós temos que nos inteirar do clima e do tempo também, né? Para que possamos entender a dinâmica dessas culturas agrícolas. Olha aí, quando eu faço o balanço hídrico, que é o que nós vamos ver daqui 2 aulas, 2 videoaulas na realidade, nós vamos verificar aí, olha aí, região sul, né? Praticamente eu não tenho déficit hídrico. Quando eu vou para São Paulo, à medida que eu vou subindo, né, na região aqui no mapa, veja que vai tendo. Olha só a região Nordeste, basicamente eu tenho praticamente déficit hídrico o ano todo, né? E na região amazônica tem períodos de seca. A região do Centro-Oeste também, grande deficiência. Aí quanto mais... Aí entra a tomada de decisão, né, gente? Que é a questão ligada por exemplo, a aplicação de irrigação. Depende dessas informações. Por isso que as estações meteorológicas elas são importantes. E aí, olha, até os sistemas de produção agrícola são modelados em função dessas informações. Olha lá, né, no clima semiárido, embora aqui a imagem seja agricultura de subsistência, nós temos uma agricultura bastante pulsante lá na região Nordeste, mas com outras culturas. Né? Porém, são adaptadas a um clima mais seco. Olha aí, uma região, um megatérmico de alta umidade, como é aqui o clima AM, o AF, por exemplo, né? Na região ocidental aqui da Amazônia, predomina sistemas agroflorestais. E aqui a agricultura de alta tecnologia, porque nós temos grandes áreas, igual o Paraná, que é grande produtor de trigo, é o líder, né? Nacional aí da produção de trigo, um dos principais produtores de soja e milho, né, do Brasil. Então, com isso a gente vai entendendo como é que funciona. E aí, como eu falei para vocês, o propósito estratégico de aqui eu vou verificar quais os períodos que eu posso fazer semeadura. Para todo agricultor, hoje já ficou claro o zoneamento agrícola. Se a pessoa planta fora do zoneamento agrícola e acontecer alguma coisa com a cultura dela, ela não faz jus ao chamado Proagro. Né? Então, é mandatório que a gente obedeça o zoneamento das culturas aí. Né? E a mesma coisa, os propósitos táticos, ou seja, aqui eu posso, por exemplo, verificar, eu preciso com o solo minimamente úmido para que eu possa fazer semeadura. Então aqui, nesse caso aqui, por exemplo, se eu quiser plantar soja, eu já sei que eu tenho que fazer semeadura no início do período das águas aqui. Então aqui no sudeste vai ser no período de outubro, novembro. Aqui na região sudoeste do Paraná, nós já temos aqui entre setembro e outubro, por exemplo. E aí, como já foi falado para vocês, a irrigação, a aplicação da irrigação é extremamente importante no que tange aí as culturas, né? Então, o uso da irrigação ela é fundamental para que faça uma irrigação eficiente com economicidade de água. Nós vamos precisar desses dados meteorológicos, agrometeorológicos. A dinâmica de pragas e doenças, inclusive existe também as chamadas estações de aviso fitossanitário, né, que avisa com antecedência via rádio, jornal, enfim, por meio das cooperativas, para os produtores que estamos entrando num período com maior probabilidade de ferrugem asiática, enfim, sarna da macieira, outras doenças, né? Olha aí, períodos de semeadura e também os riscos de incêndio para o pessoal aí da engenharia florestal. Também já temos o período, como vocês viram na videoaula de incêndios, é importante saber exatamente qual a combinação que precisa e qual época do ano, numa dada região, que tem maior risco de incêndio florestal. E agora vamos falar das estações meteorológicas. Vamos começar com a estação convencional, né? Então, as estações meteorológicas convencionais são aquelas que exigem a presença diária de observadores meteorológicos para coleta de dados. Então, precisa ali ter funcionários
pessoas que estão dedicadas para conseguirem para conseguir fazer a leitura dos equipamentos. Normalmente são equipamentos analógicos de leitura direta, normalmente termômetros de bulbo, enfim, né? Dentre outros equipamentos, que não tem sistema automático de registro, e sim leitura direta ou sistema mecânico, mas que demandam leituras, né? Então nós temos lá os termômetros, os higrógrafos, que vai medir aqui umidade, pluviógrafo, que é sistema mecânico de medição de chuva, heliógrafo, que é o sistema mecânico de medição de radiação, os tanques classe A para evaporação, dentre outros, né? Aí, ó, tá aí uma estação meteorológica convencional, né? Normalmente nós temos aqui a figura do abrigo meteorológico, essa casinha branca aqui, que daqui a pouco nós vamos ver a imagem. Ó, o tanque classe A, tem vários equipamentos aqui. Claro que aqui nós estamos vendo um poste no meio, tem tanto uma estação meteorológica convencional, quanto tem as estações meteorológicas automáticas aqui, tá bem? Então aí, ó, nós temos aqui o abrigo meteorológico, que nos permite fazer a leitura, né, dos termômetros de bulbo seco e úmido, né? Enfim, ó, o termigrômetro aqui, aí, ó, termômetro de máxima e mínima, ó, daqui é um higrógrafo, provavelmente, que faz medição de umidade. Depois, com esse relatório, eu consigo fazer essa medição, né? Então fica bem mais fácil. Como eu falei, tem que ter pessoas para medir isso daí. Existem vantagens e desvantagens. A questão é que esses equipamentos não demandam calibração, somente limpeza, tá certo? E a desvantagem é que são poucos, o intervalo de tempo é muito grande, então são poucas medições durante um dia que é feito, sem falar que está sujeito à falha humana. Então, às vezes, desde a pessoa que está cansada, o olho cansado faz com que a pessoa não consiga enxergar bem ou altere, né? O ângulo de visão que a pessoa tiver pode alterar a medida, né? Então existe um grau de imprecisão muito grande nas estações meteorológicas convencionais. Por isso que elas não são, embora sejam numerosas no Brasil, aqui temos um gráfico, embora seja de 2009, mas nós temos aqui, ó, Minas Gerais liderando aqui com o maior conjunto de estações meteorológicas convencionais, e a menor delas, Brasília. A tendência é cada vez mais, quando estraga uma estação, quebra-se equipamentos, né, convencionais, acaba que são substituídos imediatamente por equipamentos automáticos. E aí, já que falamos do automático, vamos falar das estações automáticas, né? Então, basicamente, a estação automática, como o próprio nome diz, são aquelas de registro automático, ou seja, independe do ser humano estar fazendo leitura. Ela faz a leitura, ela armazena os dados, ou até mesmo, como é o nosso caso em Dois Vizinhos, ela manda via satélite para Brasília os dados meteorológicos, climáticos. Então, nós temos algumas considerações para instalação dessas estações. Evitar condições extremas de relevo, então normalmente se instala em plano, reto, né, ou numa região plana, as estações meteorológicas. A área ela tem que ser bem exposta, tendo bons horizontes, especialmente no sentido leste-oeste. A nossa estação meteorológica dos vizinhos cumpre esse papel. Evitar proximidade de maciços florestais, árvores isoladas, construções de alvenaria. Então não se pode construir uma estação meteorológica dentro de uma cidade, não é recomendável. Ou se for uma cidade, tem que ser num ponto bastante alto, ok? E a grama bem aparada e plana, aqui é um exemplo de uma estação meteorológica automática em Uberlândia, Minas Gerais. Então, olha só, a grama totalmente aparada, há uma certa distância de árvores, construções, né? Então, aqui é uma medição. Embora a gente entenda que isso aqui esteja no meio de um centro de pesquisa, enfim, mas tem que se tomar cuidado para que não seja no meio de uma cidade com concreto, prédios, fazendo sombra, enfim. Né? Aqui em Vitória da Conquista, nós já tínhamos mostrado essa daqui antes. E tem essa daqui
que são maravilhosas, né? Que são as estações automáticas portáteis. Então a gente pode levar isso a campo, fazer medições, né, de temperatura, umidade, velocidade do vento, radiação, enfim, até informações agrometeorológicas como radiação fotossinteticamente ativa, umidade foliar, enfim, tem vários sensores que nos medem essas questões. E a grande praticidade é você levar para onde você quiser. Olha aí, ó, você pode instalar, né, como essas daqui, num renque de árvore, próximo de um arboreto, por exemplo, de uma plantação, enfim. Normalmente essas estações são muito utilizadas para finalidades de pesquisa, tá, pessoal? Então, a gente usa muito esse tipo de estação para utilidade de pesquisa. São caras aqui no Brasil porque a maioria delas são importadas e as que tem nacionais são peças importadas e precisa ter essa informação. Então, é difícil nós termos uma estação meteorológica de custo baixo. Elas variam aí uma estação meteorológica completa de R$5.000, a mais simples de todas, né, com sensores bem limitados, até 70, 100 mil reais, uma estação completa de alta tecnologia empregada. Ok? Pessoal, basicamente era isso a nossa videoaula. Encerramos aqui então a parte de sistemas de observações e informações agrometeorológicas. Não deixe de assistir os vídeos do Clima Tempo, que faz um tour virtual em estações meteorológicas automáticas e as estações convencionais, perdão, e do material do Instituto Federal de Santa Catarina, em que eles fazem um tour em estações meteorológicas automáticas, ok? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima videoaula.